Estamos de volta com Conexão Popular, hoje batendo um papo com Márcio Carneiro, secretário de Turismo e Cultura aqui da cidade de Taubaté. Márcio, infelizmente nessa semana é impossível a gente falar de cultura e não citar o que aconteceu com a Catedral de Notre Dame na França. E automaticamente a gente já lembra do que aconteceu há pouco tempo atrás com o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E aqui em Taubaté, como que você dá um diagnóstico para a gente da situação do acervo de Taubaté? Olha, a gente pode melhorar mais, mas eu fico muito feliz em dizer com toda a propriedade que Taubaté está na contramão dessas situações todas. Porque inclusive foi na semana do que aconteceu com o museu lá no Rio de Janeiro, nós estávamos na semana da reforma do nosso museu, né? Com toda a dificuldade, porque a gente sabe que a pasta da cultura é uma pasta que tem muito pouco dinheiro, né? Fazer uma hipérbole agora até, e muito pouco dinheiro mesmo, mas com toda essa situação a gente tenta traçar algumas prioridades. E como a gente estava falando da questão da essência do caipira, o museu mostra toda essa situação, a essência do nosso povo. E Taubaté tem museus, eu vou citar o Museu Histórico em específico, que nós temos documentação seiscentista. E se não me engano, um dos primeiros documentos mais antigos foi queimado lá no Museu do Rio de Janeiro. O segundo está aqui em Taubaté. Então, a gente sabe que nós temos um acervo aqui maravilhoso, né? Não só com a parte escrita, né, que estão os paleógrafos para dizer aí, mas como a parte de acervo mesmo, de pintura, né? Acervo indígena. Então, assim, dentro daquilo que nós podemos mexer, o que eu estou querendo dizer com isso? Do nosso orçamento. Nós já mexemos desses 2 anos para cá 3 vezes no museu, né? Trocamos o piso que estava condenado, porque é uma área de cupim absurda, né? Fizemos a parte de fiação elétrica novamente, pintura, fizemos um remanejamento, etc. Agora, para o segundo semestre, a gente vai estar mexendo na pinacoteca, né? Já está correndo as requisições da firma que já foi contratada. Nós vamos fazer o Salão Clodomiro Amazonas esse ano, Salão de Belas Artes, e eu acredito que a gente vai lançar a nova pinacoteca com esse Salão de Belas Artes, né? Então a gente já está fazendo. Fizemos uma pequena reforma no Mistal e estamos correndo agora com a questão da climatização desses lugares. Porque você veja bem, nós temos fotos inéditas de Monteiro Lobato, ninguém teve conhecimento dessas fotos ainda, eu gostaria de lançar antes da minha saída. Nós temos fotos inéditas dos paulistinhas daqui e que falta realmente uma climatização, entre outros fatores. Infelizmente, eu falo sem medo de errar, mas não estou aqui para apontar ninguém, né? É fato, não é crítica nem construtiva nem destrutiva, é fato. A cultura ficou muito abandonada durante muitos anos aqui em Taubaté, né? Não sou salvador da pátria, não estou aqui para dizer isso e nem quero ser, só estou para trabalhar, né? Então os pesquisadores estão aí, basta pesquisar e vai saber o que eu estou falando. Então, para você correr atrás de um prejuízo, não é brincadeira. Para que haja preservação, já não é brincadeira, né? Ainda correr atrás de um prejuízo, onde a gente sabe que há alguns anos ficou ao léu, a Deus dará, não é complicado. Então, não foram poucas vezes que nós mesmos tivemos que ir lá, deixar a parte administrativa, que não é brincadeira, colocar a luva como artista e tentar limpar algumas peças lá para poder oferecer o melhor para a população taubatiana. Então, nós tivemos uma reunião no sábado com um grupo de pessoas que está querendo doar ainda para um acervo italiano para nós, né? E nós ainda estamos correndo atrás para fazer uma outra reforma para poder pegar essa doação. Então, assim, nós estamos conseguindo trabalhar, né? Mas precisa ainda fazer muito mais para que haja a preservação total das nossas coisas, o nosso acervo histórico aqui na cidade de Taubaté. É preciso que tenha ainda mais sensibilidade.
Por isso eu ando nos corredores, inclusive dos nossos amigos vereadores, para que eles possam nos deixar emendas impositivas, porque o nosso orçamento não dá para poder estar fazendo esse tipo de coisa, para que eles possam também buscar emendas de deputado, porque Taubaté, por ter sido cabeça de capitania, tem um acervo riquíssimo, que não é só taubatiano. Nós temos documentos da história do Brasil e devemos, assim, preservar isso, né? Mas como tudo envolve dinheiro, fica complicado, porque se envolvesse só a boa vontade da gente, podia ter certeza que a gente estaria em melhor situação do que nós estamos hoje. Você citou aí a história do Brasil, eu lembrei ali no centro que teve a pracinha, onde teve o Conselho de Taubaté, super antigo, e era o prédio do Museu de Arte Sacra. Mas ele também está fechado. Tem planos de reforma? Infelizmente, eu falo infelizmente no sentido também não de crítica destrutiva, mas de fato, quando envolve igreja, envolve a cúria. E quando envolve cúria, envolve um pensamento também de um dirigente que normalmente ou tem, né, ou não tem um pensamento cultural. Então a prefeitura é a mesma coisa, você tem a sua casa, muito embora a sua casa seja um ponto de referência turística e cultural, é a sua casa, né? Se eu chego lá e falo, Tânia, eu tenho um dinheiro aqui, vamos arrumar a sua casa, e falar, não quero, o que é que se pode fazer? A não ser trabalhar a sensibilidade, entendeu? Dos dirigentes atuais para poder, olha, isso aqui faz parte da história do Brasil, né, do contexto colonial, entre outras situações. Então, a nós cabe trabalhar a sensibilização só, infelizmente. E a Vila Santo Aleixo, que foi bastante falada há um Então, tempo a atrás? Vila São Aleixo, a gente está atrás de convênio, nós ganhamos, inclusive, um convênio, mas que está em trâmites, né? Faltava uma documentação que nós conseguimos. Na verdade, a prefeitura não tinha nem condições de dar essa documentação, né? Que é através de uma engenharia específica, que a nossa Secretaria de Obras não tem essa especificidade dentro do contexto dela. E aí a Secretaria de Turismo e Cultura contratou uma firma específica, que é uma firma de restauradores, o que nós não temos, né? Pagamos um valor para eles poderem estar mandando essa documentação. Está em via de processo, né? Para poder a gente enviar essa documentação e conseguir R$1 milhão. Corremos muito para isso. Já fiquei feliz porque Taubaté nunca conseguiu entrar nessa concorrência, porque nós tivemos que concorrer, né, contra várias cidades, porque ele nunca conseguiu passar de primeira instância de documentação. Para vocês entenderem, são 5 momentos de documentação. A gente está no último, que é essa documentação específica que nós contratamos esse pessoal. Eu estou na fé que saia no segundo semestre, porque o que dependeu de nós fizemos. Agora vai depender deles lá, de nos escolher, digamos assim, né? Para poder a gente fazer o que tem que ser feito na Vila São Aleixo. Fora isso, a prefeitura já fez alguns afundamentos lá, estive lá vendo a situação, então ela já não corre mais o risco de desmoronar, né? De cair, já está os afundamentos lá, mas como eu disse, como são coisas muito específicas, né? E a prefeitura não tem, a gente precisa mesmo de governo do estado, entre outras situações, e técnicos específicos. Então, eu estou na fé de que venha esse 1 milhão para poder fazer o restauro da Vila São Aleixo. Esse excesso de burocracias e falta de verba e empecilhos te frustra? Bastante, Tânia. Às vezes eu fico até sem dormir, para falar a verdade, porque a gente... É um amor que a gente tem, né? A gente quer ver, porque a gente tem certeza absoluta que Taubaté é um ponto de turismo só por essas situações, não precisa nem abrir a boca. Veio aqui, olhou ali, tem história, olhou aqui, tem história. O próprio povo, como nós falamos no começo, é uma história. Então eu digo para você que me frustra sim, mas não faz com que eu desista das situações. Mas me frustra ao ponto de eu ficar sem dormir por ansiedade, talvez por eu ser artista e querer que as coisas aconteçam, né? E a gente vê que muitas vezes a população não entende essa burocracia e acha que você está de braço cruzado, quando na verdade você está correndo mais do que você pode, mas que infelizmente é assim que funciona. Que era o que a gente estava conversando no intervalo, às vezes um fio, só precisa de um fio e ele não chega nunca. Então esse processo burocrático me cansa muito sim. Eu costumo até dizer, eu tenho preguiça, né? Mas não tem outra forma, porque você trabalhar contra o sistema é difícil.
Eu ainda luto por isso. Para contrapor essa frustração, tem 2 vitórias, né? A estação, né, o depósito da estação que voltou, que agora tem vida, Sim. e a concha acústica da Praça da... Graças a Deus. Eu acho que a partir do momento que a gente lança para o universo, né, uma crença agora paralela que eu estou falando, minha, né? Independente das burocracias, a partir do momento que você lança para o universo te devolve, né? Essa conquista da praça, para mim, foi, assim, algo bastante interessante, porque nós já tínhamos feito tudo que tinha que ser feito, e na minha cabeça eu ia colocar, entre aspas, um plastiquinho lá. Já estava certo, coloca um plastiquinho lá para nós cantar lá e mostrar a nossa cultura, já está louco de bom. E assim eu falei com a minha turma e fomos atrás, não foi brincadeira, fizemos um primeiro mexido, digamos assim, embaixo, porque para quem não sabe, embaixo tem camarim com banheiro, é bem legal lá. Então nós mudamos e fomos aos poucos, pelo pouco dinheiro que eu falei, né, no começo do programa, a gente foi mexendo no que pôde. Eu falei, então vamos colocar uma lona lá para a gente fazer. E vamos que vamos, e vamos colocar atividade lá e vamos que vamos. É aquilo que eu falo, só nasce gigante monstro. Nada mais. Então vamos fazer. Ai, Márcio, já até conversei isso com o prefeito algumas vezes, né? E eu acredito que ele gosta desse meu pensamento. Vamos fazer um evento lá, mas vai 1, 2 pessoas, não tem importância. Começa com 1, 2 pessoas e aí vai crescendo. Foi o caso do Café com Viola, que até viemos aqui, né? Algumas vezes falar na TV Câmara, de tanto que cresceu. E aí lá, o que aconteceu? Do nada, caiu, entendeu? Do universo mesmo, uma firma que devia para a prefeitura um X e que dentro desse X daria para bancar um projeto que eu havia feito para a Praça da Eletro. Então nós conseguimos, graças a Deus, estar lançando a concha acústica e já estamos mexendo lá, graças a Deus. E ainda a gente tem muita coisa para falar, né, do que está funcionando, e a gente vai para mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar, né, do que está funcionando, do que mais você consegue encontrar de atividade cultural aqui na cidade. Continue aqui conosco.